Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar da série Webinars BUBI, tratando hoje de ensino superior, assuntos muito pertinentes do ensino superior. Vamos tratar Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a... Nós vamos tratar de evasão e tantas outras coisas importantes que tanto norteiam hoje as preocupações dos gestores no ensino superior. Tenho o prazer e a honra de estar aqui junto com o professor Ricardo Guilherme Monteiro de Almeida. O professor Ricardo, boa tarde, é doutor pela Unicamp, mestre pela Unicamp, possui graduação em administração de empresas pelo Centro Universitário Padre Anchieta. São 16 horas. Especialização em gestão empresarial pela GV, experiência profissional como vice-diretor e coordenador dos cursos de administração, ciência contábeis e tecnólogo de recursos humanos na Policamp, atuou como coordenador do curso de administração na Anhanguera Educacional e professor universitário nas disciplinas relacionadas a marketing na mesma instituição e na Metrocamp, do grupo IBMEC. É sócio da RL Consultoria Educacional, implementa e coordena equipes de gestão de permanência, atuando diretamente na captação e retenção de alunos. Implementa e coordena equipes de inteligência de mercado e instituições de ensino. Professor Ricardo, com toda essa experiência, eu acho que essa hora vai ser pouco para a gente contar para o nosso público tudo aquilo que a sua experiência traz, mas vamos tentar tratar de alguns assuntos que eu acho que são extremamente relevantes e muito atuais e certamente estão trazendo preocupações nas instituições de ensino que hoje lidam com esse distanciamento social. Então, primeiro, boa tarde, professor Ricardo, e já vamos pular direto ao tema, evasão. O que a gente pode esperar nesse momento? Como isso se reflete mais ou menos em relação àquilo que nós conhecemos como evasão? Perfeito. Primeiro, boa tarde, Henrique e Laércio, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, aos participantes que estão aqui com a gente. Eu já estou aqui na estrada há 20 anos, né, como professor, como coordenador de curso, e nesses últimos 5 anos eu tenho acompanhado de forma mais direta a questão da evasão dos alunos no ensino superior, né? Estruturando departamentos que comandam essa área, né? Estruturando equipes que trabalham com isso, e a gente percebe que a evasão não é de hoje um problema grave que envolve a questão do ensino superior no Brasil e no mundo, né? E a gente tem percebido que muitas instituições de ensino estão começando ou já atuam nessa área específica, para tentar achar alternativas de minimizar o problema, porque a evasão, você não consegue zerar, mas você consegue minimizar numa condição bastante boa, a ponto de você conseguir ter uma recuperação financeira daquilo que você eventualmente perde com o ocorrido, né? Com aquilo que acontece na evasão. E hoje a gente percebe, em função de toda essa pandemia, de todo esse momento que nós estamos vivendo, que esse é um problema que ele se potencializa, porque alunos que trabalham estão sofrendo com eventuais demissões ou reduções do seu salário e estão tendo que tomar a triste decisão de optar entre se manter ou manter os seus estudos, né? E, evidentemente, que acabam que os estudos passam a ficar para uma situação posterior, né? E aí isso faz com que a nossa evasão, a evasão das IES aumentem e, consequentemente, somada à inadimplência, somada a outros fatores, acaba gerando um incômodo muito grande para a instituição de ensino, né? E aí, muitas instituições, e a gente começa a avaliar com um exemplo bem simples do ponto de vista financeiro, né? Hoje em dia, um estudo da Roper de 2018, com base nos dados do MEC e do INEP, eles fizeram uma análise onde 63,4% das instituições do Brasil hoje tem até 1.000 alunos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma instituição de ensino de 1.000 alunos, né? Que ela tenha
um ticket médio de R$500, e o ticket médio presencial hoje, até 2018, estava em cima desse mesmo estudo, estava em torno de R$799, R$800 basicamente. Mas eu vou falar aqui um ticket médio de R$500, tá? Para fazer uma conta mais simples. E com uma evasão em torno de 10%, que é uma evasão, é um percentual padrão das nossas instituições hoje. Tá? Então, se você pegar, e vamos trabalhar com a seguinte hipótese, vamos trabalhar com os nossos alunos, eu vou falar depois, mas eu vou dar um exemplo bem simplista. Os alunos que evadem, eles evadem em momentos distintos ao longo de um semestre. Né? Então, sim, uma boa parte evade no início do semestre, na primeira, segunda, terceira aula ele evade, se matriculou, mas entrou e não gostou. E uma outra grande parte dos alunos evadem no período que antecede a prova, a primeira prova, que seria, vamos considerando o primeiro semestre, que seria em torno de mês de abril, mais ou menos. Né? Mas vamos fazer uma conta bem simples, imaginando que todos os alunos evadissem no quarto mês, do terceiro para o quarto mês de aula, do primeiro semestre. Então, esses 100 alunos, que seriam 10%, evadiriam. Tá? Então, você pegaria 100 alunos que evadem. Eles pagaram janeiro, fevereiro e março, mas vão deixar de pagar abril, maio e junho. Então, 3 meses que a instituição deixa de pagar, deixa de receber. A R$500 o ticket médio, se você pegar 100 alunos vezes 3 meses que eles não pagam, vezes 500, você tem aí um montante de R$150 mil que a instituição deixa de receber em função da evasão. Tá? Isso para uma instituição de porte pequeno, como eu citei anteriormente. Então, é muito impactante esse valor. Né? É um número considerável e que as empresas perceberam, estão percebendo isso, e estão começando a trabalhar em cima de ações no sentido de identificar com antecedência uma situação como essa e, em cima da antecedência, identificar ações que venham ao encontro desse aluno para que ele permaneça na instituição. Então, vejam que a gente tem todo um cenário como esse, começando com uma tendência de se agravar, o que é mais impactante ainda do ponto de vista financeiro para a saúde financeira de uma empresa. E aí, pois não, Henrique? Se a gente pensa nisso, agora estou pensando que, dividindo com você, é uma preocupação que deve estar em toda instituição. Se o quarto mês cair com o quarto mês com Covid ainda, esse cenário pode se tornar muito mais severo, né? Muito mais dramático para a instituição de ensino, nesse comportamento de ciclo de evasão desse seu aluno, como você descreveu. Né? Se você puder elaborar um pouco mais, e eu vou até dizer aqui para o público que não está nos ouvindo, que quem quiser mandar perguntas, tem lá a área de perguntas e respostas, lá o Q&A, sintam-se à vontade para incluir perguntas para o professor Ricardo ou para mim mesmo, e nós vamos direcionando aqui as perguntas conforme elas vão entrando e o tema que a gente estiver tratando no momento, e o que a gente não puder atender nessa primeira leva, a gente atende ao longo da nosso bate-papo hoje, e se não, depois o professor Ricardo manda uma resposta para vocês. Tá? Então, professor, esse quarto mês caiu em abril, e esse abril teve Covid, e aí, como é que funciona? É uma situação ainda mais complicadora, né, para a instituição de ensino. Mas, enfim, eu vou me ater agora, se você não se importar, Henrique, eu vou falar um pouco do comportamento do ciclo de evasão, que você já tinha dado essa deixa. O aluno, ele costuma sair exatamente nessas situações. Né? Ele começa, a tendência de evasão de uma boa parte desses alunos no início das aulas. Né? Então, em torno de 35% aproximadamente da evasão que ocorre nesse início de chegada dos alunos, principalmente da chegada dos alunos ingressantes na instituição. Né? Então, e aí, conforme os anos vão passando, há uma redução da evasão, porque o aluno já se habituou à instituição, já sabe como ela funciona. Então, o grande problema é o aluno ingressante que está, consequentemente, no primeiro semestre de um curso específico. E aí se dá também nessa repetição de alta de evasão no período das primeiras provas. Né?
E algumas instituições já entenderam isso, já perceberam, e estão fazendo algumas ações nesse sentido. Uma das ações que eu achei bastante interessante e muito válida é de você pegar professores que eu vou chamar como sendo como mais humanistas, ou seja, que se aproximam mais desses alunos e fazem com que eles sejam verdadeiramente acolhidos na instituição e se sintam à vontade e que entendam que estão lá para aprender e ensinar, até mesmo o próprio professor, né? E o professor dá essa liberdade de diálogo com o aluno. E a partir do momento que isso acontece, você começa a criar uma empatia, evidentemente, você começa a trazer o aluno para mais próximo de você e, consequentemente, a evasão é reduzida. Existem estudos nesse aspecto que mostram bons resultados nessa situação. E aí, consequentemente, o que acontece? Obriga as instituições a reavaliarem as suas matrizes curriculares, né? Porque se eu tinha no primeiro semestre só disciplinas técnicas, eu necessariamente vou ter que alterar e vou colocar no primeiro semestre disciplinas que sejam menos técnicas, né? Para não entrar em nenhum tipo de conflito, mas menos técnicas para poder fazer com que o aluno seja recebido nesse início. Então, esse ciclo de evasão, ele é um ciclo que ocorre, que já está mais do que pré-definido isso, mas o importante é que as instituições já estão percebendo, já estão entendendo, já estão adotando ações nesse sentido para tentar minimizar essas questões, né? E, em cima disso tudo, existem muitos estudiosos, tanto no Brasil e tanto no exterior, quanto a questão da evasão, né, Henrique? Nós temos aqui um italiano, que é o Vincent Tinto, que ele é citado em muitas dissertações de mestrado e tese de doutorado, e que ele estabeleceu uma dinâmica da evasão e alguns indicadores e algumas dimensões, né? Então, basicamente, ele trabalhou em cima da criação de dimensões, que são dimensões financeiras, dimensões acadêmicas, dimensões geográficas, dimensões pessoais, e a dimensão do engajamento, né? Então, citando um pouco um exemplo de cada dimensão, a dimensão financeira seria, bom, o aluno, ele, a partir do momento que ele está dentro da instituição, ele é financiado ou ele paga o próprio valor? Ele tem FIES ou ele não tem FIES, né? Então, isso daqui, esses dados alimentam uma dimensão financeira para que, em cima disso, você consiga saber exatamente o perfil desse aluno. Do ponto de vista acadêmico, você consegue mensurar a frequência do aluno, a assiduidade do aluno, né? As notas que ele obtém através das provas, das avaliações, dos trabalhos entregues, enfim, uma série de informações relacionadas à questão acadêmica. A questão geográfica, você consegue, por exemplo, identificar se o aluno mora próximo ou ele mora longe da instituição de ensino, ou se ele mora próximo da instituição de ensino e do trabalho que ele atua ao longo do dia, né? Ou se ele mora perto do trabalho, mas longe da faculdade, e aí a chance de evasão dele aumenta um pouco em relação ao fato dele morar mais perto. Então, há combinações dessas informações, e aí você tem os dados pessoais do aluno, né, que também compõem essa relação de análise para você ter um número ao término dessa amostragem, de tal maneira que a somatória disso, misturada com machine learning, big data e algoritmos de inteligência artificial, fazem com que o aluno, ao término de uma situação como essa, ele tenha um percentual de permanência, né? E aí a instituição ela pode criar um ranking em cima dessa situação, tá? Então, essa é uma análise que empresas construíram softwares na tentativa de oferecer isso às instituições para poder fazer com que eles tenham uma mensuração mais próxima daquilo que está acontecendo na realidade da instituição. E talvez aí eu vou aproveitar esse gancho do professor, trazendo o estudo do Vincent Tinto, como ele traz algum elemento financeiro nessa coleta de dados para avaliação de evasão.
nós sabemos que a evasão ela também ocorre em instituições públicas, né? Então, a evasão não é só um privilégio da educação privada. E a gente sabe que os índices de evasão nas instituições públicas também é significativo. E aí, pensando nisso e pensando nesse momento que nós estamos vivendo agora, onde as restrições financeiras podem e provavelmente serão maiores do que um ano atrás, como isso afeta, na verdade, o financeiro? Ele é um fator preponderante, a instituição pode encontrar meios para que o impacto financeiro da renda do aluno não necessariamente se reverta imediatamente numa evasão. Quais são os caminhos possíveis que podemos pensar numa instituição de ensino? Quanto isso pesa para o aluno seguir ou não seus estudos? Olha, Henrique, veja, você comentou uma situação muito, muito importante. Só para você ter uma ideia, saiu um estudo, uns 2 anos atrás, dizendo que o impacto do aluno de escola pública ele é tão ou maior do que a de instituição de ensino privado, de instituição de ensino superior privado, né? Ou seja, se você considerar aí uma turma que começa em 2017 com 100 alunos, né? Em 2020, considerando 4 anos de graduação, de tempo de graduação, em 2020 vão formar aí 60, 55, 50 alunos, né? Então, a gente está falando de metade de um valor que foi se perdendo ao longo do período do curso. Né? E isso é extremamente impactante para qualquer empresa e acaba-se tendo que a margem de lucratividade de uma instituição de ensino fica muito limitada em relação a esse tipo de coisa. E aí a gente entende, o Henrique, Laércio e demais amigos, que o fundamental nisso tudo é fazer com que o aluno sinta-se engajado dentro de uma instituição. Né? Porque é o engajamento que vai fazer com que o aluno entenda a importância do ensino que ele está recebendo, né? E das possibilidades futuras que ele vai ter ao longo do seu período como um profissional. Né? E se ele puder ainda mais registrar tudo aquilo que ele faz na faculdade, melhor ainda, né? Porque ele acaba criando um histórico de instituição que é praticamente um currículo que ele vai apresentar para o mercado de trabalho. Então, a gente tem aí uma situação hoje que é um desafio, né? Ou seja, é fazer com que o aluno perceba que ele está sendo engajado ou que ele está engajado na instituição. E, para isso, existe todo um caminho, né? Ou seja, esse caminho começa no momento do acolhimento do aluno, né, na instituição, como eu já havia dito. A partir do momento que ele é acolhido, ele começa a participar efetivamente de ações dentro da instituição. Então, eu vejo muitas instituições aqui colocando um evento a ser organizado, por exemplo, só que essa organização ela vai ser feita pelos alunos. E o professor e o coordenador vão só monitorar isso. Então, você faz com que o aluno se envolva. E esse envolvimento é extremamente importante para que o aluno tenha o orgulho de falar, olha, puxa, eu participei de um evento, mas, ao mesmo tempo, eu participei da construção dele. Né? E você traz um sentimento de orgulho, né, Henrique? Pois não. Você traz uma colocação muito interessante. Você está falando de engajamento. Agora, o que pode ser um gatilho para a gente perceber que o aluno não está engajado? Imagino que deve ter um comportamento desse aluno potencial evasor, né? Porque aquele que está comprometido e engajado, a gente logo percebe. Aquele que nos surpreende é aquilo que fala, porra, mas como assim? Esse aluno estava vindo em todas as aulas, de repente ele deixou de aparecer aqui na instituição de ensino, agora, claro, não mais presencial, de forma remota, ele decidiu não mais entrar no ambiente digital e seguir o seu curso, ou sua frequência reduziu, ou sua participação está sendo minimizada de forma monossilábica. Então, como é que qual o comportamento desse aluno que é um potencial evasor? Eu imagino que a sua experiência pode dar alguma luz aí para as instituições de ensino terem, pelo menos, um olhar diferente sobre o público que eles atendem. Tá certo.
Veja, Henrique e demais amigos, o comportamento do aluno, quando ele pensa em evadir, é mais ou menos como nós temos o nosso processo de compra, porém de uma maneira contrária. Vou explicar. Quando a gente vai comprar alguma coisa, vou comprar um produto de alto valor agregado, um carro, por exemplo. Eu vejo um comercial na TV, o comercial me chama atenção, eu acesso a internet, vejo as características, avalio o preço, avalio as minhas condições de como eu posso pagar, avalio quanto é que eles podem pegar do meu carro para eu dar como forma de troca, e assim sucessivamente até que esse processo ocorra ou não e eu acabo comprando o carro, né? O aluno, quando ele começa a pensar na evasão, ele não pensa na evasão porque ele simplesmente não gosta ou ele não tem dinheiro, né? O processo do comportamento do aluno do evasor é uma somatória de pequenas situações que ocorrem ao longo do período. Então, vejam vocês. Imaginam vocês um aluno que começa as aulas às 6 horas da tarde, ele sai da casa dele às 5h30, chega às 5h50. Quando ele chega às 5h50, ele está com o carro dele, ele não tem lugar para estacionar. E aí ele fica rodando, ele vai encontrar uma vaga 6h10. Então, ele já chegou atrasado na escola, na instituição, quando ele não gostaria de chegar atrasado. Aí ele entra e ele percebe que dentro da sala dele, ele não tem uma amizade que ele possa sentar ao lado da pessoa, de um amigo, e trocar ideia sobre a aula que o professor está tendo, ou ele percebe que aquela aula não está sendo interessante para ele. E aí ele sai, e aí ele percebe que a instituição não está oferecendo aquilo que efetivamente ele gostaria de comprar. E aí ele toma a seguinte decisão: a faculdade está cara para mim. E não é a faculdade que está cara para ele. O dinheiro ele pode até vir a ter. A questão é que a faculdade não está entregando para ele aquilo que ele gostaria e que ele entende como sendo de valor para aquilo que ele paga, né? Então, esse processo de rompimento ele se dá em função de pequenas situações que vão acontecendo. E aí, eu quero até antecipar um tópico que eu vou abordar aqui, porque isso tem muito a ver com a criação de uma cultura de permanência dentro de uma IES, né? Porque, veja, todos os esforços são feitos no sentido de fazer com que o aluno se mantenha dentro de uma instituição, né? Só que às vezes, um pequeno detalhe é o gatilho para ele falar assim, puxa, mas talvez não seja o caso de eu me manter. E, às vezes, é um detalhe que ocorre dentro de uma secretaria, ocorre no atendimento do coordenador, ocorre dentro da sala de aula. E dentro da sala de aula, a gente nunca sabe o que acontece, né? Nós, como coordenadores, a gente está vendido, né? O professor está conversando com o aluno, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Então, e eu, como coordenador de curso, recebi muitos alunos falando assim, olha, professor, eu vou sair e tal, porque... E aí, às vezes, falavam que a questão era financeira, porque a questão financeira, quando você fala, você não tem muitas alternativas de tentar minimizar e de fazer com que o aluno mude de ideia. Mas nem sempre a questão é financeira, né? E já existem aí alguns estudos dizendo que a questão financeira está entre a quarta e quinta questão real que envolve o motivo real da evasão de um aluno. Então, essa questão de você fazer essa percepção e entender o comportamento é muito importante. E uma outra situação também que eu gostaria de abordar é que o importante nisso tudo é você ter alternativas de antever um aluno que está numa situação como essa e que gostaria de sair, né? Porque a partir do momento que você, por exemplo, recebe um aluno na sua mesa, você diretor, você coordenador de curso, e o aluno vem com a intenção de sair, a reversão naquele momento é bastante difícil. Ela não é impossível, mas ela é bastante difícil, porque o aluno ali já vem praticamente com a ideia formada da evasão e de sair, né? Então, é importante que você consiga ter ferramentas que te dão uma ideia possível daqueles alunos que podem vir a evadir, para que você comece a trabalhar de uma forma prescritiva com ele. Então, você tem uma análise preditiva que te dá informações de nomes de alunos que estão numa condição de eventual evasão, e depois você tem uma análise prescritiva, que são ações que você pode vir a fazer
para tentar fazer com que o aluno fique o mais engajado possível, né? Então, a análise prescritiva, ela envolve a seguinte situação. Imaginem que eu havia comentado das dimensões, né, do financeiro, econômico, financeiro, acadêmico, pessoal do aluno e geográfico. Então, a partir do momento que você cria um percentual de chance de permanência desse aluno com base nesses números, né, você identificou quantitativamente o aluno que pode vir a evadir e o aluno que, consequentemente, pode ficar na instituição, tem mais chance de permanecer na instituição, né? Então, essa análise preditiva é uma análise quantitativa que te dá um número de alunos para você ter um foco maior no monitoramento que você vai fazer em cima desse perfil de aluno específico. Uma análise prescritiva de evasão, ela é uma análise mais qualitativa. Ou seja, com base nesses alunos identificados, que a análise preditiva me deu, eu vou pegar esses alunos e vou fazer ações qualitativas para fazer com que eles consigam ter um percentual de engajamento maior junto à nossa instituição, né? Então, são situações complementares, importantes, e que ajudam a instituição a ter uma visualização exata daquilo que está acontecendo. Isso é extremamente importante. Perfeito. Professor Ricardo, eu vejo aqui perguntas da Patrícia, vejo pergunta aqui da Ana, ambas trazendo um tema que está muito quente nessa sua fala, né? Então, a Patrícia diz, neste momento de ensino remoto, como engajar esse aluno, né? E perceber quando ele tem vias de evasão. E a Ana Kézia pergunta a mesma coisa, ou seja, nesse período de pandemia, onde as aulas estão remotas, né, os alunos têm dificuldades de acompanhar esse processo, seja por acesso à internet, a plataformas digitais, ou outros, como realizar o engajamento, né? Eu aproveito também, entrou aqui a Flávia, obrigado pela pergunta, Flávia, sobre ação preditiva e prescritiva, se puder dar algum exemplo. Eu vou aproveitar essas 3 perguntas e assim, trazer de volta o tema. Não tenho aluno presencial em sala de aula, meu relacionamento com ele é remoto, ele talvez não tenha se matriculado num curso remoto, vamos pensar que esse aluno se matriculou no curso presencial, ele agora não tem outra opção a não ser seguir de forma remota os seus estudos. Como é que as instituições de ensino vão trabalhar esse desafio agora? E aí, se a gente puder trazer esse exemplo, tanto para ação preditiva como prescritiva, na sua resposta, eu acho que vai ser bastante rico e a conversa vai se tornar mais interessante aqui com a participação de todos. Obrigado, professor, pela sua consideração nesses pontos. Ok, então vamos lá. Veja, quando a gente fala de engajamento, eu queria citar alguns exemplos. Eu acho que, em cima de exemplos, é importante porque são situações vivenciadas, né, e que a gente consegue tirar ali alguma aprendizagem nesse aspecto. A questão de engajamento, ela teve um início fora do país, mais especificamente no Reino Unido, numa universidade que foi a Nottingham Trent University. Em 2007, ela fez algumas pesquisas com alunos e chegou à conclusão do seguinte, que ela precisaria reter os seus alunos através do engajamento. E ela começou a estruturar uma análise, uma pesquisa, e fez o seguinte, ela começou a criar indicadores, e ela criou, num primeiro momento, 4 indicadores. O primeiro indicador é se o aluno acessava a plataforma virtual que ela possuía. O segundo indicador era com base na ida desses alunos às bibliotecas, né? O terceiro indicador era a entrada desse aluno na instituição quando ele passava a carteirinha dele, né? E o quarto indicador foi quando eles criaram um sistema de envio de trabalhos e correção do professor à distância para devolver o trabalho corrigido com a nota, né? Então, ele começou a trabalhar, a universidade começou a trabalhar com esses 4
com essas 4 informações. E ela percebeu o seguinte, que dos 4 indicadores que ela possuía e que ela estava trabalhando, o último, que eram os trabalhos envolvidos, quando ela separou todos esses indicadores e começou a medir, ela percebeu que o número de alunos que não entregavam os seus trabalhos eram exatamente os alunos que estavam com uma maior probabilidade de evadir, né? Enquanto que nas outras 3 primeiras dimensões, não tinha necessariamente essa correlação entre o aluno que vai evadir e o aluno que deixa de acessar a plataforma, ou com o aluno que deixa de ir na biblioteca, ou com o aluno que deixa de ir na própria instituição, né? Então, o que ela desenvolveu a partir disso? Ela percebeu que essa troca de informações através de um trabalho fazia com que melhorasse o engajamento, né? Eu tive uma experiência há 5 anos atrás numa instituição de grande porte aqui no Brasil, mais especificamente no Nordeste, aonde eu, juntamente com outras equipes de outras áreas, de TI e tudo mais, foi se construindo um software de retenção de alunos, construiu um software próprio, da própria instituição, e isso eu tive aí a oportunidade de colaborar em alguns momentos com eles e trabalhar em cima dele, né, que foi o mais importante. E em paralelo a isso, um dos cursos dentro dessa instituição, ela fazia uma análise de engajamento sobre seus alunos. Então, aquilo que foi construído pela instituição, ela foi construída de uma forma preditiva, como eu havia dito, ou seja, ela tinha as dimensões financeiras, as dimensões acadêmicas, e você chegava num número e dizia se esse aluno podia ou não ter chances de evadir. Um outro curso dentro da área da saúde trabalhava de forma engajada, ou seja, ela monitorava toda a entrega dos trabalhos dos alunos, ela monitorava o passo a passo, o dia a dia desse aluno, em todas as atividades que ele vinha fazer. Nós vamos ter uma palestra hoje com tal profissional da área da saúde. Ela quantificava, bom, vamos ver quantos alunos vão comparecer. Ao mesmo tempo que ela quantificava nesse aspecto, ela falava assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer se esse aluno esteve presente, se ele pegou realmente a essência da palestra. Aluno, você vai precisar escrever uma redação, um texto sobre como foi essa palestra, ele deve entregar dentro de um prazo e depois o professor vai corrigir. E ela começou a fazer também essa medição e, de uma certa forma, ele sabia o quanto que esse aluno está engajado. E, coincidência ou não, esses mesmos resultados coincidiram com aquilo que a Nottingham teve há 13 anos atrás na Inglaterra. Ou seja, o aluno que mostrou um engajamento maior em entrega de trabalhos, em entrega de atividades, ele realmente mostrou-se mais engajado. E a partir do momento que você identifica aquele aluno que não está suficientemente engajado, você começa a fazer com que esse aluno perceba a importância da participação dele em trabalhar, em mostrar aquilo que ele está fazendo dentro da instituição, né? Para que ele ganhe, entenda a importância da participação dele, né? Dele sentir orgulho pela instituição, pelo curso que ele está fazendo. Então, foram 2 experiências importantes, né? Uma que, evidentemente, eu não convivi, e outra que fez parte da minha história como profissional, que hoje eu carrego comigo, acho que é extremamente importante nas palestras que eu dou, nas consultorias que eu dou, justamente para mostrar que existe solução. E essa é uma solução, acho que foi a Patrícia, né, que fez esse comentário, é uma alternativa de engajamento à distância, né? Teve um exemplo de análise preditiva e prescritiva, é isso, Henrique? Exatamente. Tá. Então, vamos imaginar o seguinte, essa análise preditiva, ela é feita através de algoritmos de inteligência artificial. Então, vamos imaginar que o aluno tenha nota 10 numa primeira prova, né, do primeiro bimestre, e ele tenha 90% de chance de presença, ok? De frequência. Então, através de pesos, de um sistema de pesos, ou através de algoritmos, um sistema apropriado para isso,
identifica que esse aluno tem 88,9% de permanecer na instituição. Ok? Estou falando aqui números aleatórios para justamente justificar o meu exemplo. Ao mesmo tempo, eu tenho aquele outro aluno que ele tem uma baixa frequência, ele tem uma nota muito baixa no primeiro momento, né? E aí, consequentemente, aparece que ele tem lá 14,9% de chance de permanecer no curso, ou seja, ele tem 85% de chance de evadir. Então, são exemplos que, quando eu combino a questão financeira, eu estou dando um exemplo acadêmico, mas quando eu combino a questão financeira, ou seja, ele é adimplente ou ele é inadimplente, ele é bolsista, ou a questão geográfica, outras questões que envolvem dados pessoais desse aluno, se ele é casado, se ele tem filhos. Então, tem uma série de pequenas informações que, somadas a isso, vai te dar uma análise preditiva mais precisa. Ok? E para você, cara, deixa eu aproveitar aqui, acho que eu escutei bem, acho que todos escutaram muito bem, que é o envolvimento dos alunos no desenvolvimento do seu processo de aprendizagem faz toda a diferença, né? Então, quando o aluno começa a participar ativamente, ter produção original, ter construção desse seu conhecimento, ser um protagonista nesse processo, isso torna o engajamento dele maior e, por consequência, reduz a chance de evasão, a probabilidade de evasão, né? E aí eu gostaria de lembrar, e vou ter o prazer de dividir a tela com vocês aqui em alguns segundos, que um estudo publicado pela McKinsey Global Institute, né, trouxe, eu já vou compartilhar aqui minha tela, trouxe que o uso de portfólios digitais, tá, ou seja, as instituições de ensino que fizeram uso de portfólio digital, puderam experimentar ganhos significativos na retenção, ou seja, tiveram 33% a mais de alunos concluintes desse seu processo educacional, ou seja, que graduam na instituição de ensino, e 10% de melhora na performance acadêmica. Então, eu pego aqui um aluno, por exemplo, isso aqui é um perfil de um aluno, né? Ele tem lá as suas disciplinas, e quando a gente começa a ver como ele vai estar criando esse conteúdo, né? essa possibilidade de aprendizado, no que ele tem aqui de construção própria, pode ter uma proposição feita pela equipe docente da escola, né? Mas quando o aluno começa a criar, construir, trazer seus próprios argumentos, sua própria reflexão, desenvolve o pensamento crítico sobre a construção de algum tema, alguma proposta, ele começa além de agregar esse conhecimento, ele começa a produzir, né? Ele vira um autor, ele passa a ser um produtor de conteúdo original, não alguém simplesmente que está repetindo algo que lhe foi passado. E ele também começa a construir o seu portfólio, né, no conceito de que o portfólio digital do aluno, né, vai ser o seu portfólio que ele vai levar para o resto da vida. Então, amanhã ele quer resgatar algum desse conhecimento, amanhã ele quer compartilhar esse conhecimento com um potencial empregador, né, onde ele gostaria de demonstrar o que ele já aprendeu, o que ele desenvolveu, o que ele foi capaz de construir ao longo da sua jornada acadêmica, ele tem como mostrar isso. Muito como uma das perguntas que vieram aqui sobre a fase de estágios, né? Por exemplo, se eu conseguir demonstrar alguma habilidade, alguma competência que eu tenho, esse é um ambiente que o aluno poderia demonstrar por vídeo, por áudios, por formas bastante fáceis e multimídias para poder encaminhar, por exemplo, algum dos seus trabalhos para um potencial empregador, né, um potencial vaga de estágio, ou até para uma promoção, se ele já está empregado, até para conseguir um cargo novo. Então, existem hoje ferramentas disponíveis no mercado, a Bulbi traz para vocês isso como uma das soluções, um portfólio digital de espaço ilimitado, com capacidade de você produzir o seu conteúdo, desenvolver o seu aprendizado, e o aluno vai ter esse conteúdo para ele para sempre. Amanhã ele já se graduou na instituição de ensino, o portfólio digital segue com ele. E aí eu aproveito um pouco esse estudo realizado pela McKinsey
E pergunto, professor, na sua experiência, você acredita que um portfólio digital, onde o aluno consiga trazer a documentação do seu processo de aprendizado, trazer a evolução do seu conhecimento, poder ver como ele traz esse acompanhamento da sua autonomia, né, da sua autoria, da sua produção original para dentro de uma conquista bastante individual, isso pode trazer um ganho no engajamento, pode trazer algum benefício para tentar mitigar todos os outros efeitos que a gente sabe que às vezes são incontroláveis, como o que nós temos hoje com uma Covid da vida? Exato. Perfeito, Henrique, sua fala foi perfeita. Eu acho que se a gente considerar uma ação prescritiva, como eu exemplifiquei, as características de um portfólio digital, ela vem exatamente ao encontro daquilo que eu estava comentando anteriormente, né? Ou seja, a possibilidade de fazer com que o aluno tenha a percepção da participação dele ao longo da sua construção acadêmica, a autonomia que esse aluno vai ter de construir algo que vai ser dele, e é a história dele, é a essência desse aluno que vai estar dentro de um documento, de uma forma documentada, né? Porque uma coisa é você colocar num currículo, por exemplo, visita técnica à Companhia Siderúrgica Nacional, né, em Volta Redonda. Então, você vai ver lá os alto-fornos, você vai ver o alto-forno, você vai ver a laminação a frio, a laminação a quente, todas essas informações, e aí você vai colocar lá no seu currículo. Visita a CSN, né? Período tal. Então, isso é muito pobre, né? Do ponto de vista daquilo que efetivamente você teve condições. E um portfólio digital, ele tem a possibilidade de você inserir aí vídeos, entrevistas com o coordenador sobre determinadas situações que foram vistas ao longo da visita, e você consegue ali fazer fotos e uma série de situações que são enriquecedoras para quem participou efetivamente daquela ação. Então, eu não tenho a menor dúvida de que uma ferramenta com esse porte, com esse perfil, ela atua de uma maneira muito favorável a uma ação prescritiva de manutenção de engajamento de um aluno. E aí, Henrique, se você me permite, eu entendo também que uma situação muito importante, mas pouco abordada pelas instituições, é o seguinte: corpo docente, né? Então, quando a gente está falando de coordenadores de curso, de professores, é importante que você engaje também esse público, sabe? Porque a partir do momento que você engaja esse público, você dá a ele a possibilidade e você dá a ele força suficiente de engajar também os seus alunos. Porque o coordenador e o professor, eles são profissionais influenciadores desses jovens que estão chegando no mercado de trabalho, né? E se você pega, por exemplo, um professor com uma grande vivência, um professor que tenha uma afinidade com esses alunos, esse professor, aquilo que ele falar, os alunos vão ouvir e vão seguir, né? E se você pega um professor que esteja suficientemente engajado e dê uma opinião sobre o uso de ações prescritivas, sobre o uso de uma ferramenta, ou sobre o uso, uma situação que envolve o mercado de trabalho, esse aluno vai levar em consideração. Então, é extremamente importante o engajamento também, e, por que não, da utilização do corpo docente de ferramentas de portfólio digital, porque ele também vai estar ali construindo seus currículos para que sejam apresentados num determinado momento da vida deles. Então, acho que é uma extensão, na verdade, daquilo que a gente está comentando. Ótima colocação, professor. Deixa eu aproveitar aqui, tem algumas perguntas adicionais, quero tentar atender o máximo de pessoas possíveis. Se a gente não conseguir atender todos, a gente depois responde. Então, a Vanessa pergunta se o portfólio digital é mais comum no híbrido, né? Eu acho que se existe alguma questão de limitação ou se é preferência. Aí o professor pode dizer, eu, por parte da BUB, digo que temos usado portfólio digital tanto no presencial, como no remoto, como no híbrido, não encontramos limitação. Não sei se o professor concorda ou não com a minha colocação. E o Jefferson, obrigado, Jefferson, pela participação. Jefferson manda algumas perguntas aqui, aí vou me dar
Pessoal, cuidado de ler com atenção. Pergunta se pode discorrer sobre ações para manter alunos neste momento. Talvez até seja tarde demais, pois o semestre foi comprometido. Como então engajar os alunos pós-pandemia, né? Os relatos até agora são de cases que foram feitos antes dessa crise. Então, voltamos aí à questão emergencial. E emergência, o Jefferson traz na outra pergunta que ele coloca, e eu acho que é muito pertinente: as escolas, com raras exceções, fizeram Frankenstein ou barram péssimo EAD, né? Ou seja, simplesmente tentaram reproduzir aquilo que estavam fazendo em sala de aula, colocando uma tela entre eles e os alunos, né? Quais ações pedagógicas podem ser aplicadas nos cursos, né? Como engajar os alunos e professores? Deixo essas duas perguntas aqui para o professor trazer a sua visão sobre essas questões do Jefferson. E agradeço a sua atenção, professor. Ok, Jefferson. Veja, eu acho que o engajamento num momento como esse é fazer com que o aluno perceba que, mesmo estando fisicamente à distância, ele pode fazer algo relevante para a carreira dele. Né? E eu acho que a instituição precisa ter essa visualização, precisa ter essa percepção. Ou seja, fazer com que, vou dar um exemplo aqui, faça um projeto relacionado vinculando, correlacionando a pandemia ou o momento que ele está vivendo com a profissão que ele exerce ou que ele vai vir a exercer. Tá? Ou seja, fazer com que o aluno pesquise, busque informações, né? Tenha esse tempo para ele, ele vai ter esse tempo em função da nossa disponibilidade de ter que ficar em casa, de fazer uma pesquisa mais profunda, mais ampla sobre determinadas coisas que ele perceba que faça parte da vida dele ou que vai vir a fazer parte da vida dele. Então, eu acho que trabalhar em cima de situações como essa seria importante, Jefferson. Esse é o meu ponto de vista e um ponto de vista no qual eu acredito bastante. Desculpa, eu me atentei à primeira pergunta. Qual a segunda, Henrique? A segunda é como as instituições de ensino estão tratando esse... A gente sabe que muitas delas não estavam preparadas para isso e criaram um EAD Frankenstein, né? Ou seja, que estratégias pedagógicas podem ser usadas quando a gente sabe que, às vezes, a limitação não é só técnica, a limitação, às vezes, do pensamento, da metodologia, da forma como a instituição entende o ensino remoto, porque muitas delas não chegaram na distância ainda, né? Essa diferença do remoto e do ensino à distância. Exato. Dentre as modalidades, né, de 100% à distância, que é hoje a realidade atual, eu sou muito favorável à modalidade híbrida, né? Ou seja, o aluno ele faz as atividades à distância e ele tem um encontro semanal, quinzenal, de forma presencial. E essa é a minha opinião, a minha percepção sobre o que eu entendo que não só ajuda na aprendizagem, como também reduz percentuais de evasão. Né? Por quê? Porque a oportunidade que o aluno tem, e nós, veja, eu estou partindo do princípio que nós, como ser humano, nós precisamos ter contato com pessoas, inevitavelmente. Né? E nem que esse contato seja mínimo, quando o aluno, num momento de única aula que ele vai ter presencial dentro de uma modalidade híbrida, ele acaba tirando muito proveito de informações como essa. Informações até que já constam numa plataforma, mas que ele vai para tentar tirar dúvida de uma maneira presencial. Então, eu gosto muito da questão da modalidade híbrida. Eu acho que ela é a que se encaixa melhor dentro do perfil do aluno que nós temos hoje em dia. Né? Então, basicamente, é essa situação aqui que eu gostaria. Agora, tem uma outra coisa que eu queria também abordar, Henrique, se você me permitir, que é a questão do trabalho de retenção feito pelas instituições. Né? Então, muitas instituições elas acabam estruturando departamentos de retenção, né? e também acabam montando departamentos comerciais no sentido de melhorar a captação desses alunos. Né? E o que eu tenho a dizer para esses diretores e mantenedores de instituição é o seguinte: retenção e captação elas andam juntas.
Ou seja, não adianta nada eu fazer uma captação espetacular e não ter um planejamento de reter o aluno. Todo esforço que se faz, a partir do momento que você capta, você corre o risco de fazer com que o aluno evada em função de problemas encontrados dentro da instituição. Então, a combinação de esforços numa situação como essa é extremamente importante. E, sempre lembrando, não é o departamento comercial que capta o aluno, é a instituição que capta. Da mesma maneira que não é o departamento de retenção que retém, é a instituição que retém. Né? E aí a gente volta a falar um pouco daquela questão que eu havia comentado sobre a criação da cultura de permanência dentro de uma empresa. Ou seja, é fundamental que todos os colaboradores, os professores, coordenadores, e isso nasce lá em cima na direção da instituição, de que a cultura de retenção ela precisa perpassar por todos os personagens de uma IES, né, de uma instituição. Então é importante que todas as pessoas percebam que têm a sua responsabilidade. Né? Eu, como professor, eu tenho a responsabilidade de falar para o meu aluno sobre aquilo que eu vou estar falando em relação ao conteúdo, mas eu não tenho eu tenho que ter a consciência que eu não posso falar mal daquilo que da minha instituição, da instituição que me paga, ou falar melhor de uma instituição vizinha que ela tem um curso melhor do que onde o aluno está, né? Então são situações que denigrem todo o esforço coletivo que é feito. Né? Então, quando a gente fala de cultura de permanência, é um trabalho de conscientização coletiva, né? De fazer com que todos entendam a importância de reter o aluno. É isso que é o mais importante aí num trabalho coletivo de retenção. Muito obrigado, professor. Deixa eu aproveitar aqui, tem algumas últimas perguntas. Eu acho que aqui não vamos conseguir atender todas. Professor, podemos passar o seu e-mail para quem tiver interesse em saber mais? Nós temos um participante aqui que gostaria de ter acesso ao modelo de retenção, de forma que ele possa entender um pouco melhor, referente à instituição de ensino que o professor trabalhou no Nordeste. Então, tem outras perguntas que eu tenho aqui. Eu vou pegar aqui, eu tenho uma pergunta bastante interessante sobre o portfólio digital, né, que volta aqui a questão. Eu vou tomar 2 minutinhos do tempo aí. Eu acho que o portfólio digital, esse rápido vídeo que eu vou passar para vocês aqui, pode elucidar bastante. Aproveito para dizer que a BUB decidiu dar para qualquer instituição de ensino que tenha interesse em experimentar a ferramenta nessa fase de distanciamento social, sem custo, até 31 de julho. Então, qualquer instituição de ensino que tiver interesse em experimentar a ferramenta com a sua instituição plena, completa ou parcial, não importa, em algum curso, num grupo de alunos, tem o potencial de fazer isso agora sem custo, só entrar em contato conosco. Vamos deixar aqui um e-mail para vocês. Quem tiver interesse, nós entramos e conversamos com vocês para poderem tentar encontrar outra forma de engajar esses alunos e minimizar a evasão. Deixa eu dividir minha tela com vocês, passar um vídeo e depois a gente vai para as considerações finais, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o portfólio digital. Deixa eu entrar aqui no vídeo rapidamente. Vamos lá. Só desculpa aqui a demora. Está aqui. Esse vídeo está no YouTube, mas eu vou passar isso para vocês aqui. Pronto. 1 minuto e 38 dá uma ideia para vocês do que é o portfólio digital. Dê aqui uma olhada rápida no Bulb. Ele é simples. Apenas abra o aplicativo e comece. Crie um perfil e você está pronto para criar o seu portfólio. Crie uma página, comece a desenvolver uma tarefa ou projeto. Se você é um professor, crie uma página e use-a como template, explicar o assunto ou criar um plano de aula. Dê um título ao seu trabalho, adicionando uma foto de capa. Comece o seu projeto, adicione uma foto, crie uma legenda e escreva uma explicação sobre ele. Você pode também usar várias fotos em carrossel. Crie um arquivo de áudio e adicione uma narração à sua página.
Faça o upload de qualquer conteúdo que você precisar. Bubi funciona com qualquer tipo de arquivo que você queira adicionar diretamente no seu portfólio. Adicione mais algum texto, use alguma foto relevante ou vídeo de sua biblioteca de mídia e organize o fluxo de leitura. Ajuste suas ideias. Enfatize um ponto. Desenhe imagens. Compartilhe com um colega ou um grupo. Tenha feedback online. Adicione sua página a uma coleção. Mantenha todo o seu trabalho organizado, atualizado e republicado quando você quiser. O Bubi é excelente para qualquer tipo de trabalho, como projetos de conclusão de curso, curso técnico, ensino de idiomas. Bubi foi desenvolvido para todo mundo. Não importa se você está no Fundamental 1, 2, ensino médio, universidade ou na carreira. Um portfólio Bubi é seu para toda uma vida de aprendizado. E aí a pergunta que também veio sobre a questão do Bubi ser offline, né? Ou seja, não. E aí eu respondo aqui a quem fez a pergunta. Olá a todos. Vocês, professores do MaxStation, seja do MaxStation 2... Peraí, entrou um outro vídeo aqui, não tem nada a ver com a história. Receberam. Perdão. Desculpa, entrou um outro vídeo aqui. A pergunta era se ele funcionava offline. Não, o Bubi não funciona offline, você precisa de uma conexão online, porque tudo ele está sempre sendo na nuvem, e eu sei que o desafio todo que nós temos com a educação pública, educação básica, principalmente pública, é chegar a milhões de lares onde nem todos têm acesso à internet, como nós gostaríamos. Aliás, muitos têm acesso aos smartphones, mas não têm acesso ao serviço de internet. O Bubi tem uma característica 100% em nuvem, então eu preciso da conexão online para poder usar, respondendo o Kleberton, que fez a colocação. Obrigado pela colocação. Eu deixo agora esses minutos finais para agradecer ao professor Ricardo, as considerações finais dele. Eu já de antemão agradeço a participação de todos. Eu vejo aqui muitas perguntas ainda não respondidas, nós vamos encaminhá-las para o professor Ricardo, aquelas foram do Bubi, nós mesmos respondemos. Vou pedir para o Laércio colocar aqui no chat para que vocês possam ver, se não foi colocado ainda, o e-mail para interessados no Bubi, já está aqui, bubi@expedu.com.br, então bubi, bulb@expedu.com.br. Quem tiver interesse em conhecer mais o Bubi para a sua instituição de ensino sem custo até 31 de julho, vocês possam estar aproveitando. Ele integra com LMS, ele tem a facilidade de realmente já poder deixar os seus alunos confortáveis no uso, junto ao que vocês já trabalham com LMS, seja ela Canvas, Moodle e assim por diante. Professor Ricardo, agradeço a sua participação e deixo as considerações finais. Nesse momento de tantas perguntas, eu sei que algumas respostas já foram dadas e tantas outras a gente vai ter outras oportunidades, quem sabe, para poder fazer. Obrigado a todos. Professor Ricardo, considerações finais para a gente poder encerrar nossa live aqui. Ok, eu queria agradecer a presença de todos os participantes, eu queria agradecer ao Henrique e ao Laércio pelo convite. Evasão é um tema que se tornou apaixonante para mim, ao mesmo tempo que é apaixonante para mim, é um grande problema para os donos de instituição, né? Mas a gente, na verdade, o que a gente quer é tentar achar alternativas para que isso deixe de ser um problema ou tentar minimizar essa questão e tentar ajudar dentro do nosso conhecimento e daquilo que a gente trabalha para que as instituições tenham uma saúde financeira melhor e que os nossos alunos consigam concluir os seus estudos, tenham uma boa performance como profissionais, que o Brasil precisa disso. Certo? Obrigado, abraço a todos. Perfeito. Muito obrigado a todos. Eu agradeço, em nome da Bubi, vocês terem participado e contribuído com perguntas bastante interessantes e enriquecedoras para nós. Obrigado a todos.